Quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 17 a 46. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Na vida de Jesus há alguns momentos que foram cruciais. Momentos definidores, que determinaram literalmente o curso da sua vida e da sua história. Um momento importante como esse de definição foi o batismo. Quando depois ele vai para o deserto e enfrenta o diabo durante 40 dias. Depois de 40 dias de ter fome, ele enfrentou o diabo. E ali ele começa o seu ministério debaixo da obediência para poder chegar até o fim e cumpri-lo. Este é um momento também de definição. Porque ali não era só a vida de um amigo muito dileto, muito querido, Lázaro. Ali Jesus sabia que ao operar aquele milagre publicamente, ao dar a vida para Lázaro, Jesus estaria
decidindo e escolhendo ir para a morte. Mas a verdade é que a história é uma história conhecida por todos nós. É a história de 3 irmãos, muito queridos, amigos próximos de Jesus, que moravam em Betânia, uma cidade de aproximadamente 3 quilômetros, 4 quilômetros de Jerusalém. Toda vez que Jesus vinha da Galileia para Jerusalém, ele parava em Betânia, que ficava a caminho de Jerusalém. E Jesus ouve falar que Lázaro, seu grande amigo, de quem o apóstolo João fala no versículo 5 desse mesmo capítulo, que Jesus o amava, Jesus ouve que ele estava gravemente doente, para morrer. E Jesus propositadamente decide atrasar a sua ida até Lázaro, porque ele não queria curá-lo, ele queria ressuscitá-lo. Então esta história, ela tem em primeiro lugar um âmbito de mostrar o relacionamento de Jesus com uma família de pessoas queridas. Mas também esta palavra tem uma aplicação direta para todos nós. E eu quero então, dentro de tantas verdades tão importantes, destacar 2, sobre as quais eu quero refletir com vocês. A primeira é: quem é Jesus? E a segunda verdade é o que ele faz. Então vamos lá, quem é Jesus e o que ele faz? Para a gente responder essa primeira pergunta, quem é Jesus, a gente tem que olhar para o texto. Porque eu não sei se vocês repararam, porque quando Jesus vai chegando, havia 2 irmãs completamente diferentes, Marta e Maria. Marta era aquela pessoa impulsiva, que estava sempre acostumada a fazer. Maria era aquela pessoa mais retraída, mais contemplativa. Certa vez Jesus esteve na casa de Lázaro, de Marta e Maria, e Maria ficava tão encantada quando Jesus vinha, que ela literalmente sentava, ela esquecia do mundo, porque ela queria ouvir Jesus. E Marta fica irritada num certo momento. Ela estava lá preparando a comida, provavelmente para servir a Jesus, né? E ela fica irritada. Chega para Jesus e fala: Jesus, dá uma bronca nessa daí. Eu estou aqui trabalhando, estou fazendo de tudo para te receber bem. E ela sentadona aí. Jesus diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Por que você está tão aflita? Ela está fazendo a coisa certa. As coisas que você tem para fazer, você pode fazer sempre. Agora, a minha presença é especial. Eu acrescentei um pouquinho, mas só para contextualizar. Isso é para vocês entenderem como é que era uma e como era a outra. E nessa hora, uma hora de morte, uma hora de tristeza, Lázaro, uma pessoa querida, muito conhecida, a casa dele estava lotada de gente, tinha judeu de tudo quanto é lugar. E quando Marta ouve falar que Jesus chegou, ela corre até Jesus. Maria ficou sentada. Mas o interessante é que as 2 irmãs falaram a mesma coisa com Jesus. Quando Marta encontra Jesus, ela fala: Jesus, se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Esta foi a primeira declaração de Marta. Em seguida, depois que Jesus dialoga com ela, ela vai até Maria e disse: Jesus chegou e ele quer falar com você. Veja, ela sempre controlando a situação e querendo dizer o que a outra tinha que fazer. E Maria vai até lá. E quando Maria chega lá, ela fala exatamente a mesma coisa. Jesus, se o Senhor estiver aqui, a minha irmã meu irmão não teria morrido. Não é isso? Vamos ler o texto. Versos 20 a 22. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Depois, versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
Diga, duas irmãs, mesma palavra. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que há duas respostas diferentes de Jesus para cada uma delas. Para Marta, os versos 23 a 26 diz o seguinte: declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela replicou, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Coisa interessante, né? Para a mulher impulsiva, para a mulher que agia, que precisava de uma palavra mais forte para que entendesse. Parece que Jesus pega nos ombros dela e fala, Marta, me ouve. Teu irmão vai viver, eu sei que ele vai viver no último dia. Sabe aquela pessoa que nunca ouve até o fim e já vai falando? E aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém ou não? Sabe o que Jesus está dizendo ali? Eu sou Deus. Eu não sou alguém enviado por Deus simplesmente. Porque ela falou, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, eu sei que o Senhor é Messias, é o enviado por Deus. Jesus vai além disso. Não, eu sou a ressurreição e a vida sou eu. Diante da morte, eu declaro que ele vai viver, porque eu sou Deus. Amém, queridos? Foi claramente isso para ela. E algumas vezes na Bíblia, a gente vê Jesus revelando para as pessoas que ele era de fato Deus, não somente o enviado de Deus. Porque o conceito de Deus para o judeu era uma coisa completamente diferente daquilo que ele estava dizendo. O nome de Deus não podia nem ser dito, os judeus não escreviam o nome de Deus. E Jesus vem e fala, ele é Deus. Certa vez os discípulos voltaram, os 70, voltaram alegres dizendo para Jesus, Jesus, nós mandamos bem. Os demônios não aguentaram com a gente. E Jesus falou, mas por que vocês estão assim? Tão animados só porque os demônios se lhes submeteram? Eu vi Satanás caindo como um raio. Jesus está dizendo, eu, lá na pré-história, antes do ser humano existir, eu estava na guerra contra ele e eu vi ele cair. Não se espantem porque os demônios estão se submetendo a vocês. Ele estava dizendo implicitamente, embora as pessoas não entenderam, eu sou Deus. Certa vez, trouxeram para ele em Cafarnaum um paralítico. E chegaram na casa, ela estava lotada, que tiveram que passar pelo telhado. E trazem o paralítico, e Jesus olha para ele e fala, meu filho, os teus pecados estão perdoados. E naquela hora, certamente causou uma compulsão. Eu vou fazer algo aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Eu preciso de dois homens grandes aqui. Por favor, venham aqui, dois grandões. Bem grandões mesmo, hein? Supõe aqui que os dois estão lá fora. Um é maior que o outro, mas quase do mesmo tamanho. Começa uma discussão. E aí um dá um tapa na orelha do outro. Supõe que, enfim, simula que está dando tapa na orelha dele. Pá! Imagine se eu estou chegando e presencio isso. Aí eu viro para ele que te bateu e falo, eu te perdoo. Você vai poder dizer para mim, como assim você perdoa ele? Fui eu que apanhei. Se alguém aqui tem que perdoar, sou eu, certo ou não? Pode sentar, vou explicar por quê. Obrigado. Uma salva de palmas para os dois. Alguém só pode perdoar se foi ofendido, sim ou não? Mas Jesus ali, ele está deixando claro que todo pecado é contra ele. E que mesmo assim, ele é capaz de perdoar, porque ele é Deus. E as pessoas ficam indignadas, ele vira assim, escuta, vocês estão achando esquisito eu dizer que eu perdoo? O que é mais fácil fazer? Dizer, levanta a tua cama e anda, ou perdoar os pecados? E o paralítico saiu andando. Aí todo mundo ficou boquiaberto.
Mas ali ele já estava querendo dizer para as pessoas: eu não sou só um mestre, eu não sou só um curandeiro, eu sou o próprio Deus. E neste momento em que Jesus vai operar o milagre da ressurreição de Lázaro, ele já antecipa para Marta o fato dele ser Deus. E eu quero dizer para você hoje que veio aqui, talvez você olhe para Jesus e o veja somente como uma pessoa maravilhosa que andou no mundo. Aliás, eu quero dizer algo muito importante para vocês. Não dá para você olhar para Jesus e admirá-lo sem entender que ele é Deus. Porque se alguém vem e diz, eu sou Deus, ou essa pessoa é verdadeira, ou ela está mentindo, ou ela é maluca. Certo ou não? Se eu chegar aqui e disser para vocês, eu sou Deus, o que vocês vão dizer? Alguns vão dizer, mentiroso, outros vão dizer, tá maluco. Agora, dá para uma pessoa ser admirada, ser venerada, estando no erro e na mentira? Não, é impossível. A verdade, queridos, é que nós muitas vezes agimos para com Jesus dessa maneira. Porque nós o adoramos, mas temos dificuldade de entender que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, que Ele é o Eu Sou, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele está em todos os lugares, que Ele conhece as nossas dificuldades, amém ou não? Ele não é somente um profeta, um Messias, um enviado. Ele é o próprio Deus encarnado. E para Marta, aquela mulher estabanada, aquela mulher impulsiva, Ele entrou no seu coração com uma palavra quase que brigando com ela, falando com ênfase: eu sou a ressurreição e a vida. Você está me entendendo, Marta? A morte não é nada para mim. E o Senhor me manda te dizer hoje, Ele é a ressurreição e a vida. Não há nada que você esteja enfrentando que seja um grande problema para Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas para Marta, para Maria, o versículo 33 diz: vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Que coisa tremenda. A mesma colocação por duas irmãs. E duas respostas tão diferentes. Eu quero que você se coloque no lugar de Jesus. Suponha, eu vou me colocar, que eu chegasse naquela situação sabendo que eu ia fazer aquele milagre. Se eu fosse um cara que queria muito show, eu ia chegar no cantinho. É hoje que eu vou dar o meu show. Chegava lá, opa, pessoal, chega aqui, vai juntando. Vem de cá, junta todo mundo. E quando o pessoal chegasse, olha, Lázaro, pode sair. Não seria uma atitude bem que nem o Neymar, né? O dia que ele estava jogando bem, estava ganhando, ele começou a fazer firula, dar chapéu. Isso é do ser humano. O ser humano sempre vai um pouco além. A gente nunca sabe, né? A gente sempre recebe pessoas para aconselhar. E às vezes a pessoa vem tão ferida que ela não precisa de sermão. Ela precisa de colo. Jesus soube ser enfático para Marta. E soube entrar na tristeza de Maria. Sentiu a dor dela. Chorou com ela. Por quê? Porque Jesus, Ele é Deus, mas Ele também é homem. E deixa eu explicar para você. Ele não é um super-homem, e tampouco Ele é um semideus. Ele é 100% Deus e 100% homem.
Para algumas pessoas, Deus trata assim. Vem dar uma chacoalhada, fala, vou fazer a obra. Para outras, Ele fala de mansinho, devagarinho. Porque talvez, se Ele falasse daquele jeito com Marta, ela ia chorar mais ainda. Com Maria, ela ia chorar mais ainda. Não é lindo isso, queridos? No seu encontro com Marta, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Deus. Em todas as outras religiões, entenda isso. Pessoas podem declarar ser profetas que apontam o caminho para Deus. Mas somente no cristianismo, Jesus diz, eu sou Deus que vim até você. E aqui nós aprendemos que nós não precisamos de intermediários. Quando as pessoas não entendem que Jesus é Deus que se tornou homem, elas procuram intermediários. Você chega para o católico e fala, você não precisa de santo. Ela fala, mas sabe o que é? É difícil você chegar em Deus. Então você chega no filho, que o filho chega, você chega na mãe, que a mãe chega no filho. Já ouviram isso? Pede para a mãe que o filho atende. Outros acreditam que vão alcançar a salvação através de reencarnações, porque eles não sabem. Mas 1 Timóteo 2,5 diz, só há um mediador, diga só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Querido, você tem um mediador, você tem alguém que se colocou entre Deus e você, para interceder pela tua vida. Você está me entendendo? Não há nada que seja tão grande que Ele não possa resolver, e não há nada que seja tão pequeno que Ele não possa compadecer. Ele entende o teu coração como alguém que se apequenou. E Ele tem poder para sustentar o universo. Com a mesma mão que Ele criou o universo, Ele pode sustentar a história dos homens. Então quando você o invoca, você invoca tanto o Pai da eternidade, quanto o menino que nasceu. Ele é tanto Deus Criador, quanto o Deus que se esvaziou e se tornou homem. Quando Jesus encontra Marta, nós temos um vislumbre perfeito de Deus dizendo, não se preocupe, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, quantos creem aqui? Ainda que esteja morto, viverá. Mas no momento seguinte, ele encontra Maria, entra debaixo do seu jugo, experimenta a sua dor e chora com ela. Diga, Jesus é um homem. Sabe, queridos, em Jesus você vê o poder divino unido à vulnerabilidade humana. A despeito de ser a ressurreição e a vida, Ele é totalmente humano. Para Marta, Ele age no ministério da verdade. É como se Ele a pegasse nos ombros e fala, acorda, mulher, quem está falando contigo é Deus. Mas para Maria, Ele opera no ministério das lágrimas. Entra debaixo da sua dor, sente com ela. Ele sabe o que você sente. Diga para a pessoa do teu lado, Jesus conhece a tua dor. Nenhum de nós, não existe um homem nesse mundo que tenha essa capacidade de saber exatamente o que as pessoas necessitam. Mas Jesus nunca foi tão forte, querido, que não pudesse ser eterno. Eu vou ler esse texto que eu escrevi hoje antes de vir para cá. Nunca foi tão forte que não pudesse ser terno. Nunca foi tão terno que não pudesse ser forte. Ele é a verdade que se derramou em lágrimas, a divindade que se tornou homem. É o leão e o cordeiro. A despeito das suas declarações grandiosas, ele nunca foi altivo. Apesar da sua humildade e proximidade com os fracos, nunca fraquejou diante dos poderosos. Esse é o Jesus que você adora. Ele é forte sem ser bruto, terno sem ser fraco, humilde sem ter falta de autoridade, convicto da sua autoridade sem ter arrogância. Ele não merece uma salva de palmas e uma glória do seu povo, porque esse é o Jesus que você serve.
Homem nenhum podia conceber isso. É contraditório, é paradoxal. Que religião pode dizer que Deus, em todas as culturas, você tinha de alguma vez, de alguma maneira, Deus se manifestando aos homens, mas nunca se tornando um deles de verdade. Só no Evangelho. Deus se fez carne. O Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Mas eu disse que a gente ia refletir sobre quem é Jesus e sobre o que Ele faz. E eu quero em primeiro lugar dizer que no versículo 38 do capítulo 11, temos aqui uma revelação muito importante. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. A palavra que agitar-se no grego é embriaomai. E essa palavra no grego não foi traduzida nem no inglês, nem no português, nem no francês. Eu procurei as traduções, nenhuma delas traduziu o que de fato o grego diz. Essa palavra diz que Jesus literalmente ficou bravo. Se você tem condições de chegar a um léxico, procurar essa palavra no original, você vai ver que esta palavra significa Jesus enfureceu. Não com as mulheres, com as irmãs de Lázaro, não com os judeus que estavam lá, mas no momento em que ele chegou diante da tumba de Lázaro, a Bíblia diz que ele agitou-se em espírito, ficou com raiva. Não a raiva humana pecaminosa, mas a indignação santa contra o pecado, contra Satanás e contra a morte. Não é maravilhoso isso? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele é o criador de todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Mas o mundo, o universo que Jesus criou, não era um universo onde o pecado deveria trazer enfermidade e morte. Então, na verdade, ele se indignou contra o diabo. E eu, querido, quero que você saiba que o diabo está por detrás de todos os males. Às vezes eu ouço algumas pessoas relativizando, dizendo, não, o diabo tem costa larga, tudo a gente joga sobre ele. Tudo e muito mais do que você não sabe. Por trás de toda maldade, de toda destruição, de toda separação, de toda enfermidade, existe um espírito que odeia a mim e a você. Foi contra isso que Jesus se indignou. Ele não olhou para a morte de maneira complacente. Oh, que pena, ele morreu. Ele olhou com seriedade. E ele volta para o Pai e ora, Pai, eu sei que tu me ouves. Mas eu estou orando para que todo mundo veja e saiba que tu me ouves. E em seguida ele se dirige para a morte. Manda que tirem a pedra e diz, Lázaro, vem para fora. E aquele homem que estava morto há 4 dias. E vejam a importância de você saber que Jesus é Deus. Porque Marta havia declarado, eu sei que tu és o enviado, o Messias. Mas quando ele disse, tira a pedra, ela falou, mas Jesus, tem 4 dias que ele está morto. Você não entendeu, meu irmão. Diga para a pessoa do lado, falou, você não entendeu. Quando Deus tem um propósito, nem a morte vai impedi-lo. Você pode crer e dizer, eu creio. Nem a morte. Nem a morte. A atitude séria que ele olhou para aquela tumba. Ele não estava ali simplesmente chorando pelo seu amigo querido, porque ele sabia que ele iria ressuscitá-lo. Ele estava ali sentindo a dor do pecado. Mas acima de tudo isso, ele sabia que ao decidir trazer Lázaro para a vida, ele estava decretando a sua própria morte. Mas o interessante é que alguém que vem com fúria, imagine, um homem bravo com um revólver na mão.
Imagine um homem bravo com uma espada na mão. Jesus estava bravo, mas ele não veio a este mundo com espada, porque se nenhum de nós aqui estaria vivo. Ele veio com cravos nas mãos. A sua fúria, a sua braveza, a sua indignação voltou contra si mesmo, porque ao decidir ressuscitar Lázaro, ele estava sabendo que ele iria para a morte. Jesus tinha esse dilema. Ele sabia que o jeito de tirar Lázaro da sepultura seria se colocar na sepultura. Interromper o funeral de Lázaro significava preparar o céu. Mas ele escolhe amar. E os judeus disseram: vede como ele o amava. Só que o amor de Jesus ali não é só por Lázaro, não é só por Marta, não é só por Maria, é por você. C.S. Lewis, maior escritor do século XX, um homem íntegro, um professor de Oxford, o maior intelectual cristão, um homem que era ateu e foi estudar a Bíblia para poder provar aos seus alunos que Deus não existe, se converteu. E esse homem, certa vez ele faz a comparação, ele tinha uma grande amiga, que era escritora também, professora de Oxford, Dorothy Sayers. Ela escrevia sobre ficção científica e especificamente histórias policiais. E ela escreveu uma série de histórias de um homem que era um detetive chamado Lord Peter Wimsey. Este personagem sobre quem ela escreveu era um detetive bem inglês, um lord, um aristocrata, um cara honesto, que desejava o bem para a humanidade. Acontece que esse personagem ele era solteirão. Já tinha uns 50 e poucos anos, sozinho. E numa das suas histórias, de repente, aparece uma personagem, o nome dela era Harriet. E essa personagem diz que era uma mulher alta, não muito bonita, aristocrata também como ele. E eles se apaixonam e se casam. E o C.S. Lewis, inteligente como era, ele disse assim: a Harriet do livro, que casou com Lord Wimsey, era exatamente a escritora. Todas as características físicas, o temperamento, o jeito dela. E ele diz assim: ela escreveu um personagem e se apaixonou por ele. E não conseguiu ver a sua solitude, a sua solidão. E desejou entrar no mundo dele para resgatá-lo da solidão. E aí ele diz: foi isso que Jesus fez. O Criador criou criaturas. E ele olhou para nós e nos viu desesperadamente necessitados de salvação. E aí ele se torna um de nós e nos redime do pecado e da morte. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele ressuscitou Lázaro por amor. E eu quero que você entenda que Jesus, diante da morte, Ele é o Senhor. A morte não é maior que Jesus. E essa é uma verdade, esse é um arquétipo da verdade de Deus. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Tudo que o resto foi criatura. Satanás, o nosso maior inimigo, é criatura. Diante dele, a sua glória e o seu brilho somem. E meu amado, Deus me mandou dizer hoje que nós estamos vivendo num tempo de desesperança, principalmente porque muitos cristãos não entenderam que Jesus é o Deus que se encarnou e que não há nada, nem morte, que pode impedi-lo de entrar na sua vida e fazer um rebuliço na obra do diabo e chamar à existência as coisas que não são como se existissem. Amém ou não?
não tem morte, não tem enfermidade, não tem casamento separado, quebrado, não tem relacionamentos, não tem pecado que possa ser maior do que a presença e o propósito de Deus na vida, na sua vida, quando você tem Jesus na sua vida. Amém ou não? A igreja hoje tem que se levantar nessa autoridade, porque hoje as pessoas estão ridicularizando o Evangelho. Estão ridicularizando o Evangelho porque nós estamos nos apequenando. Jesus é Deus, meu querido, mas Ele é o homem que entende cada um das suas dores. Quem é Jesus? É o Deus que se tornou carne. É o Criador que se tornou homem. É o leão que se tornou cordeiro. O juiz que se fez réu. O autor da vida que escolheu morrer. O que ele fez? Amou. Resolveu o dilema. E neste dilema ele escolheu dar a vida a custo da sua própria. E ele ainda faz isso hoje. Mas eu quero agora terminar essa palavra lendo a partir do versículo 47, porque aqui também tem algo extraordinário, que é a consequência da ressurreição de Lázaro. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Aqueles estavam literalmente achando que eles eram os guardiões da verdade e da nação de Israel. Diante do Messias esperado, diante dos fatos e do poder até de ressuscitar um morto, que estava 4 dias na sepultura, a cegueira desses líderes, dizendo: não podemos deixar, ele passou dos limites, ele realmente opera sinais. Se a gente não fizer nada, nós vamos perder tudo. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-los. Matá-lo. Que coisa tremenda, irmãos. Deixa eu te dizer algo. Aquele sumo sacerdote, ele não tinha noção que ele estava sendo usado por Deus para profetizar, mesmo sendo contra Jesus. Não é tremendo isso? Eles começaram a discutir: agora nós temos que fazer alguma coisa, senão ele vai crescer de um tal jeito que nós vamos perder tudo. Depois virão os romanos, vão tomar a nossa nação. E aí o sumo sacerdote, né, na sua autoridade e sapiência, ele diz: olha, é melhor a gente matar ele, e é melhor ele perecer para que o resto não morra, não pereça. E João diz assim: ele estava profetizando e não sabia, porque na verdade era isso que o propósito de Deus determinava, que Jesus morresse para que os outros não perecessem. Vocês entenderam, querido? Ninguém pode impedir o plano de Deus. Quando Satanás pensa que ele vai interferir no plano de Deus, Deus usa até os seus para cumprir o propósito de Deus. Querido, não tema ninguém. Se prostre diante de Deus, entrega a tua vida, creia nele, porque um dia todos nós vamos encará-lo. Mas ele prometeu: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os nossos problemas, as nossas lutas e as nossas dificuldades são nada. Amanhã,
Como diz Decameron, comamos e bebamos, porque amanhã todos morreremos. Não. Ele tinha noção da finitude da vida. Nós dizemos, vivamos e adoremos, porque amanhã estaremos comendo com o Senhor na glória. Comendo na mesa do Cordeiro que é leão, do Deus que é homem, do juiz que se tornou réu, por mim e por você. Amém, queridos? Eu quero que você saiba que toda vez que o diabo entra na tua casa, na tua família, na tua alma, nos teus sentimentos, para te destruir, ele provoca a ira do teu Senhor. E do mesmo jeito que Jesus se indignou contra o diabo, por causa da vida de Lázaro, ele move os céus e a terra, pelos seus queridos e os seus eleitos. Eu não sei se você entrou aqui hoje preocupado com a tua vida, talvez a tua família, talvez a tua vida financeira, talvez amarrado em algum vício, em algum pecado que te destrói. E talvez você esteja achando que a sua vida já chegou no fim, que ninguém mais pode mudá-la. E eu quero te dizer que o Senhor me mandou aqui hoje para dizer que nem a morte é o fim, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então, meu querido, a tua resposta para o Senhor, ou vai ser como a daqueles líderes que mesmo vendo a glória dele, quiseram matá-lo, ou daqueles que disseram, eu creio nele, e naquele dia muitos creram. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu vim para o Senhor, e com meu coração cheio de rancor. E naquele dia eu falei para Deus, Senhor, não é possível que o Senhor me aceita com tantos pecados. E Deus já tinha para mim. Ele já conhecia a minha história até o fim. Continuo tendo meus defeitos, mas já sou uma nova criatura. O pecado não me separou dele. O pecado foi vencido na cruz do Calvário. Deixa eu dizer algo para você. Talvez hoje você esteja se sentindo longe dele. E talvez você não saiba que o amor dele é capaz de te libertar. O inimigo quer te roubar da presença de Deus. Graças a Deus, porque Marta e Maria, mesmo com uma fé incompleta, colocaram a sua esperança nele. E você que já é crente, talvez o inimigo tenha roubado coisas, sua alegria, momentos importantes, tenha roubado algo especial da tua vida, talvez esteja te acusando, talvez esteja te amarrando em algum pecado. Eu quero te dizer, meu querido, Jesus já te libertou, nem a morte é maior do que o seu poder. E a Bíblia diz que muitos creram que ele era o Messias. O Senhor quer te usar hoje. Quantos aqui creem que ele é o Salvador? O mundo não conhece. Muitos o admiram como mestre, mas ainda não viram o poder da ressurreição. Ele quer ressuscitar o teu casamento. Ele quer ressuscitar a tua esperança. Ele quer ressuscitar aquilo que você perdeu. O primeiro amor, a alegria de ser crente. Hoje as pessoas têm vergonha de dizer sou crente. Não, sou cristão. Sou crente, crente em Jesus, lavado, batizado pelo Espírito Santo. Eu sou crente, diga eu sou crente em Jesus. Querido, essa é a coisa mais linda que você tem. Não se envergonhe. Se você tiver vergonha da tua fé, quem vai querê-la? Declare o amor de Jesus. As pessoas estão amarradas. Jesus pode libertá-las. Naquele dia, ele não só trouxe Lázaro de volta para a vida. Muitos judeus foram salvos. E 2000 anos depois,
Ainda existem pessoas que são descendentes desses primeiros cristãos, porque Jesus está vivo. Saiba de uma coisa: nem a morte é um decreto da tua derrota. Ele é o Senhor de todas as coisas. Põe a mão no seu coração. Amado Deus, nós não compreendemos a tua graça. Humanamente é impossível entender um Deus tão santo, capaz de amar pecadores tão vis. Um Deus tão grande, se importar com criaturas tão pequenas. Um Deus tão gracioso, se importar com tanta mesquinharia que há no nosso coração. Por isso nós te adoramos, por isso nós te exaltamos, por isso nós testemunhamos. Tu és o único caminho, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa âncora, Tu és o nosso Senhor, Salvador da nossa vida. Espírito Santo, eu te peço, enche o teu povo com o meu espírito que havia nos cristãos da igreja primitiva, que nada podiam impedi-los. Senhor, o diabo vem para roubar, vem para tirar alegria, vem para trazer peso, tristeza, espírito de morte. Senhor, derrama o espírito da unção, de alegria, o óleo de alegria, Senhor. Troca as vestes de pranto por vestes de louvor. Troca a angústia do espírito por um sorriso nos lábios. Levanta, Senhor, aquele que entrou aqui hoje fraquinho, talvez, Senhor, esbarrando no abismo, quase escorregando. Pegue o Senhor com a mão poderosa e forte e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E a graça maravilhosa de Jesus, e o amor do Pai, do Papai celeste, e todas as consolações do Espírito Santo sejam com esse tempo, com esta igreja, com todo aquele que invoca o teu nome, com os mais simples, com os que têm dinheiro, com os jovens, com os velhos, com todo aquele que invoca o nome de Jesus, desde agora e até o fim. Amém. Deus te abençoe. Jesus está vivo.